pessoal, Link Podcast, estamos aqui sempre recebendo convidados especiais. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente, siga a gente nas redes sociais. E hoje eu quero apresentar para vocês Eduardo Ribeiro, jornalista, apresentador, ele que comanda o Domingo Espetacular, todos os domingos aqui na tela da Record. Edu, tudo bem? Seja bem-vindo. Que oportunidade, que delícia esse convite. Obrigado, Gotinão. Você tá bem? Tudo bem, prazer falar com você. E a gente vai receber o Edu aqui hoje para você conhecer um pouco mais do Eduardo Ribeiro de um jeito que você nunca viu. Vamos falar um pouco sobre a vida dele. Ele que comanda com a Carolina Ferraz o Domingo Espetacular, que é a mais completa revista eletrônica do final de semana. Edu, hoje você comanda um dos principais programas jornalísticos da televisão brasileira. Como é que é essa sensação de você comandar um programa que é tão gostoso, tão respeitado, tão assistido e é um programa assim que já caiu no gosto porque tem os quadros, tem as denúncias, tem as grandes entrevistas, tem as matérias do Cabrini. Quer dizer, o domingo ele ficou realmente espetacular. Ficou sim, e não é à toa que eu digo que é uma maratona da notícia, né? Assim como você faz lá suas quase 4 horas de programa, são 4 horas de jornalismo ao vivo. A Record TV é especialista nisso. Eu diria que ela nos forjou, né? Ela forjou centenas de jornalistas a fazer essa comunicação simples, fácil, perto do telespectador, contando uma história. E quando você percebe que esse programa, que já está consolidado, ele estreia lá em 2004 e ele vem até hoje, com tanta história para contar e com quadros que as pessoas te param na rua e perguntam, né? Ah, e o Álvaro Garneiro está viajando por onde? O que vai ter no Mitos e Verdades da Alimentação? E tem profundidade, a gente consegue... Eu, na verdade, estou virando a chavinha ainda, né? São 2 anos e meio de Domingo Espetacular, mas eu venho desse hard news que você conhece. Eu venho desse jornalismo diário. Então eu tenho que olhar ao longo da semana, Gotino, as coisas acontecerem e segurar a minha ansiedade, porque a minha vontade era dar a notícia no mesmo dia. Eu queria estar naquela cobertura. Eu ligo a TV, vejo o Gotino, vejo os repórteres da Record TV em cima do lance, em cima do fato, e eu queria estar lá. E agora não. Agora eu tenho que esperar, porque a gente tem que conversar e tem que ter estratégia para dar um passo além. Você tem que contar um pedaço da história que ninguém conhece. Exato. Tem que ir àqueles personagens que ninguém conseguiu ouvir ao longo da semana. E isso é um lance muito bacana. Fazer isso é de uma competência incrível da nossa equipe de repórteres, de redatores. Eu acho que a Cláudia Aed, que você conhece bem, e o Hélio Matosinho, são a dupla que trouxeram uma sinergia para o Domingo Espetacular, que hoje faz com que a gente conte histórias ao longo de 4 horas e, de repente, olhe para o lado e fala, já está acabando? Mas já acabou, agora é só domingo que vem? Mas eles estão trabalhando a semana toda para que cada domingo seja único. Antes de eu realizar a segunda pergunta em cima do que você falou, só uma perguntinha. É pecado ter inveja do Álvaro Garneiro, do trabalho que ele faz, porque ele curte a vida. É bom demais. O trabalho dele é viajar por esse país, pelo mundo, e o cara traz as matérias. É pecado? Não é, né? Ah, eu acho que não. Eu já cansei de falar com ele. Ele está me devendo um almoço, inclusive. E não é por falta de convite, que ele já convidou algumas vezes, eu não consegui ir, outras ele estava viajando. Ele está agora numa casa nova aqui em São Paulo. Álvaro, tô indo, hein? Mas a Carolina Ferraz e eu já dissemos a ele, a gente quer entrar na mala. Pega uma mala um pouquinho mais espaçosa e leva para o próximo destino. Olha, um cara legal pra gente, né? Pra gente trazer Tem que estar aqui aqui no Link Podcast. o Álvaro Garneiro. Porque não há lugar que ele visite, por mais extremo, de aventura extrema, em que ele não conheça algo confortável, luxuoso. Ele vai num perrengue, voa, escala, faz um rapel, anda durante 5 horas e de repente deita numa rede com um visual paradisíaco e servem para ele a ostra mais incrível que ele já comeu na vida. É demais. É muito bom. É demais. Ô Edu, e eu ia perguntar pra você em cima do que você falou, e a tua vida mudou? Porque você era um cara do hard news do dia a dia e você muda para um programa semanal, uma vez por semana. O pessoal sempre me pergunta assim, Gotino, você gostaria de ter um programa de domingo na televisão? Eu falei assim, eu não sei fazer isso, eu trabalho todo dia, eu gosto de fazer todo dia. Eu sou aquele cara de fazer diariamente. Mas você teve que se acostumar, mudou a tua rotina, mudou a tua vida? Tive, mudou sim.
E eu sei bem do que você está falando. É uma mudança de paradigma. É um trabalho de ansiedade. A gente não é ansioso? A gente não Super, quer estar no lance? A gente não super. quer cobrir aquilo como se estivesse acontecendo nesse momento? Então, de uma hora para outra, você tem que tirar o pé do acelerador e perceber que estratégia, conteúdo, profundidade são temas para o Domingo Espetacular. Então, mudou muito a minha vida porque eu sou filho desse jornalismo. Vim do rádio, como você, sou filho do Jornal da Record. Eu acho que nos últimos 15 anos, 15 anos, os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, a maior parte deles eu estava lá. Morreu Fidel Castro, caiu o avião, uma tragédia, um julgamento. Sempre estive nesses acontecimentos. E agora eu vejo acontecer, posso até ir até lá, mas eu tenho que guardar o melhor para o domingo. E isso é um aprendizado. Por isso é uma honra estar à frente do Domingo Espetacular. É um sonho realizado pelo nosso vice-presidente Antônio Guerreiro, quando ele me chama em 2019 e fala: eu sei que você está perseguindo uma vaga de titular, mas não vai ser onde você imagina. Eu estava, olhando para os jornais diários, estava olhando para os jornais de rede, e de repente ele fala: vamos para o Domingo Espetacular. E ele me apresenta as pessoas que trabalham ali e eu vejo como aquilo é feito. Eu já tinha feito muitas reportagens e coberturas para o Domingo Espetacular, mas apresentar, meu amigo, é uma honra, porque você tem a exata noção de que você está à frente de uma talentosa e numerosa equipe que trabalhou muito por aquilo. Cada palavra é medida. Uma cabeça que a gente grava, que é como você chama a reportagem, você tem que trazer o telespectador efetivamente para dentro dos acontecimentos. E com um toque de ironia, muitas vezes, com o conhecimento da língua, com a profundidade que a notícia pede. Isso é fabuloso e a Record faz como ninguém. Por isso eu digo, estou aprendendo ainda. E estou aprendendo com quem nos assiste e nos manda tantas dicas toda semana. Ô, Edu, eu lembrei de uma coisa agora, eu não vou recordar o ano, mas eu lembro que eu estava assistindo a Band e você estava apresentando um programa com um telão ao lado, assim, e você já falava e apontava para o telão. Cara, eu juro pela saúde dos meus filhos Que isso. que isso aconteceu. Eu virei na redação e falei assim: esse cara tem a cara da Record. É mesmo? Esse cara, lembrei agora disso, esse cara tem a nossa cara. Porque eu acho que era um programa de manhã, você de óculos. Puxa, é mesmo. Primeiro jornal da Band. Chamava Primeiro Jornal? Primeiro jornal. Você de óculos e uma desenvoltura. Eu já estava aqui, então isso é depois de 2005. Aí não vou recordar o ano. 2006. Eu passei só um ano na Band. Então é isso. Eu venho do Paraná, fico de 2006 a 2007. 2007, alguém te escutou, hein? Cara, não, então, aí passa um tempo, eu vejo você entrando. Aí eu falei, pô, sabia que esse cara vinha para aqui. Que legal, que legal. Lembrei agora disso porque eu lembro que você estava de terno, um telão que você apontava para o telão, um estúdio pequeno, mas tinha um telão, você apontava, virava, falava. E eu falei, pô, esse cara, ele tem a cara da Record, olha a desenvoltura desse cara. Passa um tempo, a gente tá trabalhando junto aqui. Que coisa bonita. E é uma honra trabalhar perto de gente talentosa como você. Pô. Eu tenho algumas histórias para contar. Mas esse era o primeiro jornal da Band apresentado pelo Fernando Vieira de Mello. O Fernandinho. Sim. Né? Filho do Fernando Vieira de Mello pai, que era, inclusive, o diretor da Band, o diretor executivo, quem me trouxe para São Paulo. Né? E foi uma aventura, e foi uma honra, porque eu vim como repórter, mas já comecei a substituir os principais jornalistas nos telejornais. Então, eles viram essa versatilidade em mim. Eu sou muito grato por isso. Então, eu apresentei nesse mesmo período que você me viu no primeiro jornal, eu substituía o Cabrini no Jornal da Noite, no final de ano. Eu fazia o Jornal da Band aos sábados no lugar do Boechat, do nosso saudoso Ricardo Boechat. Então, eu escutei algumas vezes as pessoas falando isso. Aquele óculos lá de Clark Kent, depois eu operei a miopia e tirei, me deram essa versatilidade. 1 ano e meio de Band, eu fiz tanta coisa. Tanta coisa. Foram viagens internacionais. Eu fui entrevistar o advogado do Pablo Escobar na Colômbia, no momento em que se discutia a herança do criminoso, do traficante. Já falecido à época, e depois eu acabei ficando na Colômbia para mostrar como é que o paramilitarismo estava migrando para a política por lá, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eu entrei na selva com 27 anos. Então eu aprendi muito. Eu acho que o jornalista bom é aquele que é forjado na rua. Então, o Link Podcast, eu gosto da gente contar a história, ela não precisa ser cronológica, então a gente vai entrando nos temas. Antes de eu seguir com a nossa entrevista, conta pra gente essa história, porque Pablo Escobar é um tema que me interessa muito. Eu assisti todas essas séries de Narcos, Teve a série mexicana também. Isso. Teve uma novela colombiana também que eles dividiram em 80 capítulos, eu assisti todos.
Eu queria que você o barão do tráfico, uma coisa assim. Como é que foi essa experiência de você ir lá conversar sobre Pablo Escobar? Olha, foi uma missão que a Band me deu em 2006. Para você ter uma ideia, eu tinha saído do Brasil uma única vez e a trabalho também pela Band para cobrir a Cúpula das Américas, em Mar del Plata. Imagina um menino começando na profissão, ainda nem contratado da Band de São Paulo era. Eu era o repórter de rede da Band em Curitiba, essa época, e você vê a limusine do George W. Bush passando na sua frente e você entrevistando o Hugo Chávez, presidente na época venezuelano. Uma loucura. E daí eu voltei dessa cobertura internacional e falaram, menino, você vai bem aqui na América Latina, Segura né? o rojão. Você segura o rojão. Quer uma missão um pouco mais difícil? Falei, vamos, o que é para fazer? Vamos atrás, e não estava garantida a entrevista, não estava Você marcada. foi garimpar. Vamos atrás do advogado do Pablo Escobar. El abogado del diablo. Ele tinha um quadro com o advogado do diabo na parede do apartamento dele. Então eu desço na capital colombiana, pegamos um carro, vamos até Medellín, um trajeto perigosíssimo, tanto que o exército é quem fazia, à época, a segurança nas estradas. Você era parado a cada 50 ou 100 quilômetros. Parte da polícia corrupta, pedindo alguma coisa para deixar você seguir, e parte extremamente preocupada com a força do terrorismo, narcoterrorismo no país naquele instante. Então nós fomos conseguindo, Claudinei Matosão e eu, cinegrafista, chegamos a Medellín e começamos a procurar. Tínhamos endereço, tínhamos telefone, recebemos muitas portas na cara, muitos nãos. No quinto dia, eu insisti muito, lembro sempre das histórias do Cabrini, o Cabrini nunca desiste, né? Eu acho que é ele quem mantém essa chama acesa da reportagem ao vivo e da insistência na entrevista. E o advogado de Pablo Escobar aceitou falar conosco com uma condição, que deixássemos ele ler a última carta que o Pablo Escobar escreveu para ele de dentro da cadeia, de dentro da prisão. Para mim isso era um material rico, Isso, um testemunho jornalístico interessante. Um ingrediente a mais, A inclusive. mais. Eu falei, ótimo, foram 4 horas de entrevista, trouxemos isso para o Brasil, junto com o material do paramilitarismo, e fomos até aquela fazenda que o Pablo Escobar tinha, a finca, que depois... Escondia o dinheiro. Onde ele escondia o dinheiro, onde ele formou um verdadeiro zoológico com animais que nem eram nativos daquela região do mundo, quadriciclos, uma vida de luxo, porque ele não podia sair, podia ser preso, não podia viajar, ele era perseguido pelas autoridades, com razão. Então ele viveu aquela vida paradisíaca dentro do seu próprio país. A entrevista causou uma enorme repercussão, inclusive na imprensa colombiana, porque há muito tempo estava recluso já esse advogado, e na época, como eu te disse, estavam discutindo o espólio deixado por ele, parte confiscado pelas autoridades e parte disputado pelos descendentes. O filho do Pablo Escobar, à época, já estava morando na Argentina. Precisou, você sabe, trocar de nome, porque a perseguição Lançou de um livro carregar depois, o Escobar no nome era muito grande. Lançou um livro. Então essa foi uma das primeiras reportagens internacionais, já com um assunto bem marcante que eu vivi. Legal. E só para a gente mudar de assunto, ao entrevistar esse advogado, você chega aqui à conclusão que Pablo Escobar era tudo aquilo que contam em filmes, livros, séries, como um homem capaz de tudo, de matar pessoas, ou se cria muito em cima do nome dele? Eu acho que ele é um personagem rico como um ser humano multifacetado. E é muito fácil você comprar uma história como essa e querer criar alguns pontos acima. Mas em Medellín ele era tido como um herói. Porque os grandes criminosos, né, os grandes criminosos que cometiam seus crimes, que juntavam suas quadrilhas, que matavam o adversário, eles sempre faziam o bem na comunidade local em que viviam. Sim. Isso é hoje do narcotráfico, Mas da foi capaz milícia. também de cometer atrocidades. Atrocidades. Ele botou bomba em aviões, ele acabou com inimigos das maneiras mais bárbaras possíveis, porque ele queria justamente ser temido. Então eu saí de lá sem mover um dedo da imagem que eu tinha do criminoso internacional, do homem que fez muito mal a muitas pessoas, mas sabendo também que ele era um personagem explorado, que onde ele colocasse as mãos haveria interesse. E esse interesse muitas vezes ele é distorcido, né? Às vezes querem posá-lo como santo, que não era. Às vezes eles queriam posá-lo como benfeitor, que pode até ter sido em alguns momentos, mas na verdade ele foi um traficante que inaugurou
inaugurou essa lista que a gente viu tempos depois dos maiores narcotraficantes do planeta, com direito à interferência política, com direito à interferência social e, sobretudo, com interferência nos negócios transnacionais. A gente não fala hoje que o crime organizado é transnacional, ele não tem mais fronteiras. Sim. Pablo Escobar inaugura isso. Mas se ele não tivesse vindo, também não teriam sido inaugurados os mecanismos de defesa dos governos. Hoje, Interpol, DEA nos Estados Unidos e a própria Polícia Federal no Brasil são muito mais experientes e equipadas porque travaram guerras contra esses criminosos. Muito bem. Edu Ribeiro com a gente aqui no nosso Link Podcast, o apresentador do Domingo Espetacular. E ele vai contando um pouco da vida dele, um pouco dessas experiências profissionais, né? E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente vai curtindo, vai se encantando aqui com os temas. E esse é o nosso objetivo, a gente bater um papo, trocar uma ideia. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? Pode comentar aqui o que você está achando, o que você está curtindo. Ah, vou fazer uma brincadeira aqui diferente hoje. Nos comentários, coloca quem que você gostaria de ver aqui no nosso Link Podcast. Boa. A gente está recebendo sugestões também de nomes, de convidados para conversar com a gente aqui no nosso Link Podcast. E siga a gente também nas redes sociais. Agora eu vou voltar um pouquinho no tempo. Você está com 41 anos, eu quero voltar bem no tempo. Você nasceu no Paraná. Isso. Eu sou um piá de Curitiba. Curitiba. Terra do leite quente. Como foi a infância de Eduardo Ribeiro? Ah, Gotino, eu acho que eu me definiria assim, como um piá de Curitiba, filho de José e de Maria, José Francisco e de Maria Lúcia, ela pedagoga, artesã, e ele um vendedor de indústria farmacêutica. Acho que a minha vida é uma grande sucessão de milagres, uma grande sucessão de acontecimentos inesperados, por isso eu sou tão grato pela vida, com tudo que Deus me proporcionou, me mostrou, a jornada que Ele me fez percorrer. Porque eu saí cedo de Curitiba já, com menos de 4 anos, meu pai se muda e a família muda junto, não é? É militar que faz isso e caixeiro viajante. É. Meu pai era caixeiro viajante da indústria farmacêutica. Eu fui para Ribeirão Preto, 4 anos de idade, interior de São Paulo, aprendi a gostar do Palestra lá, do nosso Palmeiras. Depois eu venho para Curitiba, para Porto Alegre, vou para Porto Alegre. Então eu sou meio guri, meio gaudério. E depois eu volto para Curitiba e sempre estudando escola pública. Eu me lembro que as meninas, a maior parte das meninas que estudavam na minha sala, não estavam livres no final de semana para ir ao shopping, para fazer alguma coisa. Eu perguntei por quê. Fui descobrir que quase todas elas estavam ensaiando num grupo de folclore. Eu fui atrás para assistir um ensaio. Com 16 anos eu comecei a dançar folclore polonês. Não. Grupo de canto e dança Junak, que em polonês quer dizer jovem valente. Falei assim, mas dança, né? Aquele preconceito bocó, como mais um termo paranaense, um termo bocó. E daí eu fui ver, me encantei por aquilo, e a gente passava sábado e domingo ensaiando. Meninos e meninas, pertinho daí, aquela fase de namorar, de descobrir malandrinho, a vida. Né? Malandrinho. Fui pra dança por causa das meninas. E é uma mistura, se eu tiver que definir para vocês, depois vocês procuram aí folclore polonês nos vídeos. Vocês vão ver que é uma mistura de dança de salão com ginástica olímpica, rítmica. Os rapazes, um levanta o outro, os meninos dançam com as meninas juntinho. E assim foram 3 anos viajando o Brasil, se apresentando. Nós chegamos a ganhar o Festival Internacional de Dança de Joinville, como grupo amador, não profissional. O Sul mantém ainda essa tradição de dança? Alemã, italiana, portuguesa. E eu não tenho nada de polaco, não tenho nada de polonês, sou italiano com alemão. E fui dançar lá. Quase que me apresentei no programa do Gugu. Você lembra que tinha a Batalha das Nações aos domingos? Viajei o Brasil, só larguei o folclore polonês quando fui fazer vestibular e passei em jornalismo. E eu digo que é uma associação de milagres porque não era para eu ter feito nada do que eu fiz. Sabe, quando dizem pra gente que Deus não prepara, ou melhor, Deus não escolhe quem está pronto, Deus prepara quem Ele escolhe. Isso. E eu era aquele menino apaixonado. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele capacita os eleitos, é isso mesmo. Eu me sinto assim, sinceramente, do fundo do coração. Eu gosto de praticar a oração, a generosidade e a gratidão. Isso tudo tem poder. Eu acho que quem definiu Jesus, Cristo, como um homem muito complexo ou cheio de ensinamentos difíceis de entender, eu acho que não entendeu muito bem. É um único mandamento, o mais simples possível, né?
ama o teu irmão como você ama você mesmo. E eu acho que isso resume tudo, porque se você ama de verdade, você não vai julgar, você não vai desejar o mal, você não vai roubar, você não vai trair. Então, se você amar, você faz muita coisa boa. E eu aprendi a amar cedo com os meus pais. Eu aprendi a amar na doença, do meu avô. Eu era aquele menino que você podia convidar para ir numa consulta médica. Eu gostava de ir. Não sei se eu era hipocondríaco já, mas eu era a principal companhia dos velhinhos lá da família para ir numa consulta médica. Eu participava, eu prestava atenção no médico, fazia pergunta. Uma esponja, absorvia tudo. E eu me lembro disso. Ficava 5 minutos sem falar muita coisa, eu já entrava e perguntava. Mas vô, o senhor estava sentindo aquela dor? Pergunta para ele. E nessa eu vou tentar medicina, Gotiba. Eu tentei ser médico. Estudei bastante para passar no vestibular de medicina, mas teve o vestibular de meio de ano. E eu, durante o vestibular, assisti a uma palestra do Gilberto Dimenstein, o jornalista da Folha, que nos deixou em 2020. Faleceu com câncer. Faleceu com câncer. A palestra dele me motivou de tamanha maneira, porque ele falou: você é curioso, você gosta de combater desigualdades, você gosta de convencer as pessoas do seu ponto de vista ou entender o ponto de vista das pessoas sem preconceito, sem grandes paixões? Então olha para isso aqui que eu faço. E nessa, meu amigo, eu presto vestibular para medicina, não passo no meio do ano, mas passo em jornalismo. E daí, quando eu tento de novo medicina no final do ano, eu já comecei a faculdade de jornalismo, em Ponta Grossa, a 100 quilômetros de Curitiba. Então eu abandono tudo lá que eu tinha construído, inclusive o folclore polonês que eu tanto gostava, para fazer jornalismo, e recebi a notícia que tinha passado, o que é raro, hein? Passar em segunda chamada em medicina. Quem que não aparece para um chamado de curso de medicina numa universidade pública? Você foi chamado e não foi? Não fui, já estava absolutamente encantado por isso aqui, por contar histórias, por ouvir pessoas. E daí eu, no primeiro ano da faculdade, comecei a trabalhar em jornalismo e nunca mais parei. Lá se vão mais de 20 anos. Não está arrependido. De jeito nenhum, mas continuo obcecado por uma consulta médica. Eu fui a todas as consultas obstétricas da minha esposa. A gente vai ter neném agora, na virada do ano. Vem aí a Maria Luísa. E a Kátia: mas você não vai comigo hoje na consulta? Você sempre gosta de ir. Eu faço questão de ir com ela todas as consultas. Passou 10 segundos em silêncio. Amor, e aquela dor que você estava sentindo? E a vitamina que você ia falar para o médico? Gosto muito, acho fascinante. Por isso, me apaixonei pelo que a gente fez aqui na Record com o Hospital. O documentário tocado pelo Pablo Toledo, à frente o nosso Antônio Guerreiro. E lá no hospital, médicos talentosos, 11, 12 médicos, né? Doutor Teruia, doutora Eunice, capitaneando aquela equipe incrível. Eu vejo aquilo e falo: olha como a gente tem aqui no Brasil. Sim. Medicina de ponta, casos reais, um jeito de contar a história. Tem que voltar, hein? A gente tem que pedir o Hospital 2. Então, e aí você vai fazer faculdade e aí você foi para uma particular. Passei em jornalismo na pública. Na pública Universidade também? Estadual, de Ponta Grossa. Ah, e aí você foi estudar em Ponta Grossa. E a sua família morava onde? Em Curitiba. Em Curitiba. Qual a distância? Olha, 100 quilômetros, pouca coisa. Ah, é perto. Mas eu tinha 17 anos e eu sou caçula de 3 homens. Ah. Então, praticamente o primeiro a sair de casa para estudar. Do nada. E a minha mãe vendia salgadinho pelas ruas de Curitiba, coxinha, risoles, quibe, sanduíche natural. Eu vendia com ela. Era um braço a menos em casa. Ana Hickman esteve aqui e falou que o sonho dela nunca foi ser modelo, e sim ser independente financeiramente. Esse também era meu sonho. Eu queria ajudar em casa. Não sabia se era medicina, se era jornalismo, mas eu queria ajudar em casa. Então, quando eu saí de casa, mas parei de ajudar a minha mãe a trabalhar, eu fiquei com dor no coração. Porque você dava uma força para ela. Dava uma força. Eu vendia salgadinho Que junto salgadinho com ela. ela vendia? Olha, ela fazia em casa coxinha, risoles. Imagina uma coxinha de frango apetitosa. Você conheceu minha mãe esses tempos? Conheci. Boa de cozinha. Era coxinha, risoles, quibe, sanduíche natural, bombom de morango, e a gente ainda carregava aqui no ombro uma sacola com refrigerante. Bebida. Refrigerante e água. Íamos direto nas lojas do centro de Curitiba, íamos direto para as cozinhas, os vendedores iam aos poucos lá e a gente marcava no caderninho. Tá, uma coxinha aqui para o João, uma esfirra para a Vanessa. E você dando uma força para ela. E eles pagavam, olha a força do crediário do Brasil, né? Confiar no brasileiro que paga. Eu, minha mãe e o meu outro irmão, o Alexandre. Nós íamos, nos dividíamos pelo centro de Curitiba e todo mundo pagava direitinho, e assim eu paguei o meu cursinho pré-vestibular com esse dinheiro do salgadinho. Mas quando eu chego em Ponta Grossa, eu só estou dando gasto, né, meu irmão? É república, é dinheiro. Você não paga a por faculdade, mês. mas você tem um gasto do dia a dia. Tem o aluguel, tem a comida. Mas daí já no primeiro ano da faculdade eu vou visitar veículos de comunicação num passeio da universidade, né? Você precisa conhecer os veículos de comunicação. Eu fui a uma rádio.
E era a última rádio da era das rádios com auditório. PRJ2, Rádio Clube Ponta Grossense. Um beijo, amigos dos Campos Gerais, amigos de Ponta Grossa. Quem está me vendo aí na Rádio Clube Ponta Grossense agora. Ah, que saudade. E ali na Rádio Clube, Gotino, eu fui assistir a um debate com auditório. Era Clube Debate, todo sábado. O assunto era salário mínimo. O Eduardinho aqui nunca tinha ganhado um salário mínimo na vida. Não sabia direito o que era, mas era curioso, cara de pau. Faltou um debatedor na mesa. Roberval Bastos apresentando a Clube Debate. O homem da palavra fácil, era o jargão dele. E daí falaram, temos um estudante de comunicação aqui na primeira fileira, Eduardo, né, pode vir para cá. Eu fiz uma pergunta, 2, me acharam um cara de pau, no final do debate me levaram para conhecer a rádio e falaram, menino, você não quer vir aqui trabalhar? Estágio era proibido, você sabe, né? Hoje você tem o estágio de observação. Eu falei, olha, eu estou precisando, muito, seria uma bênção. Mais uma benção. E daí eu comecei a trabalhar naquele mesmo ano. Pagava para trabalhar, Gotino. Você vendia cota comercial da rádio. É como a gente diz, pagava para trabalhar, né? Então você ia nos anunciantes, falava, você não quer comprar um anúncio na Rádio Clube? Aí você me patrocina. Se eu vendesse R$300, R$100 eram meus. Eu lembro da Ana Hickman falando aqui também que o primeiro salário dela em 96 foram de R$1.000. 96, 15 anos ela tinha, R$1.000. Tinha mesmo que largar tudo. R$1.000 era muito dinheiro. Eu ganhava R$100, 2 anos depois. E depois a rádio do outro lado da rua me chamou, já com carteira assinada. Comecei a trabalhar lá, Rádio Santana, uma rádio católica. E quando eu assinei carteira, meu irmão, com R$300, eu saí da República, atravessei a rua, fui pro Orelhão e liguei para a dona Maria Lúcia. Eita, e aí? E falei, mãe, por mim, a senhora não precisa mais vender salgadinho. Os R$300 que a senhora manda para me sustentar, eu já estou conseguindo. Ela ficou numa felicidade danada, uma alegria danada. Pô, que legal. E assim começa uma história, né? Quantos não estão nos assistindo aqui que realizaram um sonho desse? É emocionante, É irmão. bom demais. Não, é emocionante porque são os pequenos começos ali, né? Humildes começos. Hoje a gente está vendo você brilhando aí na televisão com o teu talento. Claro, você chegou aqui por isso, mas as coisas foram se encaixando, né? Cara, tem uma palavra que eu particularmente gosto muito, que é o Kairos. O Kairos. Kairos é quando acontece uma intervenção divina. E aí, ao longo da vida, você percebe alguns momentos que foram decisivos para você. É isso. Eu tava vendo o Ayrton Senna falando numa entrevista pro Roberto Carlos, eles conversando no carro, assim, e o Senna fala alguns momentos que ele teve algumas experiências divinas, assim, algumas experiências com Deus. Então, são esses momentos marcantes, você vai lembrando agora, É isso. e a gente percebe, tá refletindo no teu olhar, a alegria, o regozijo, a satisfação, porque foram momentos marcantes na tua vida que você percebeu que algo extraordinário aconteceu, algo sobrenatural aconteceu. Algo tinha sido por mim, né? Nessa época, eu tinha sido um adolescente já muito religioso, de muita fé, mas ali eu percebi Deus na minha vida. Isso. Ali eu percebi Deus na minha vida com uma chance, falando assim, você quer trilhar esse caminho está aberto para você. Não é para todo mundo. E de fato não era para todo mundo. Eu passei daí 4 anos na faculdade com um olhar meio estranho de alguns dos meus colegas, né? Porque eles não gostavam de ver alguém trabalhando já no ramo. E é estranho lidar com isso. Sim. Não vou falar inveja nem nada disso, mas você veio aqui para estudar. E eu já, no primeiro ano da faculdade, antes da primeira aula começar, eu ia para a rádio e apresentava um programa, 6h30 da manhã. Isso já faz uma diferença total, né? Quando você vai pro dia a dia na aula, você já tem uma experiência. E daí eu chegava no final da primeira aula. Então, os professores que me abonavam a falta, que, sabe, eu aprendi em sala de aula, conversando. Eu gostava muito da palavra dialética. Dialética é esse debate vivo, de tese e antitese, em que você produz alguma coisa a partir disso. E o jornalismo é muito isso. É você colocar para brigar, colocar para debater diferentes argumentos e diferentes visões. Então, ali eu percebi que esse era um caminho sem volta, por isso eu não quis, para desilusão de parte da minha família, eu não quis voltar a falar de medicina. E já fui no segundo ano, fiz teste de seleção, entrei para uma TV a cabo, apresentava já telejornal com 19 anos. A Rádio CBN, que você trabalhou, foi fundada em Ponta Grossa, me chamaram para inaugurar a CBN, eu ajudei a montar a Rádio CBN. Então, com 21 anos, eu era gerente de jornalismo, de uma rádio de notícia.
era preciso começar de novo. E como é bom começar de novo, né? Quantos de nós aqui já não começaram do zero? Então, o gerente de jornalismo não estava nem aí para esse tipo de termo. Eu fui para Curitiba como repórter de novo na CBN. E tempos antes, eu conheci você, sem imaginar que a gente ia estar tendo esse momento. 1999, 99. eu estou indo para Brasília para um encontro de estudantes de comunicação e eu passo aqui por dentro de São Paulo, passei a madrugada toda acordado, ouvindo rádio, procurando as estações, e daí tem lá, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Olha, essa rádio é conhecidíssima, e de repente sintonizo outra, Central Brasileira de Notícias, e ouço uma voz falando, aqui a notícia não para. É isso. Um jargão que você usa até hoje. Isso antes de você se formar. Isso, durante a faculdade. Segundo ano de jornalismo. Aí você liga na CBN e tô eu falando lá. Você está falando e você está entregando a programação para o Heródoto. Heródoto Barbeiro. 5 horas, 5 e meia da manhã, quase 6, né? Você entregava 6 às horas. 6 da manhã. 6 horas. E vocês batiam um papo já divertido, gostoso. É a entrega do bastão. Olha o que eu vi, o que eu analisei, o que eu trouxe de notícia e o que você vai trazer. Daí eu me encantei tremendamente. Depois é que eu ia trabalhar na CBN. E hoje que eu posso te contar essa história. Acho que eu nunca nem tinha falado. Legal demais, muito bacana a gente ouvir isso, né? Eu chego na CBN em 99, trabalho lá até 2005, depois eu venho para a Record. E você chega na Record em 2007. Isso né? mesmo. E a gente ajuda aqui a Record a crescer também, porque hoje a Record é uma potência aí, né? São 11 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente aqui. 14 horas de jornalismo ao vivo. É muito legal. Ninguém faz isso. Edu, você está contando um pouco, eu estou encantado aqui ouvindo tua história aqui, acho muito legal. E aí, como é que você vem parar aqui na Record? Vamos lá. Eu acho que essa época aí do Clark Kent, desse garoto de óculos que falava muito, falava rápido. Em 2006, Gotino, eu tô em Curitiba, e 2005 ainda, né? Quatro trabalhos. Acordava às 7 horas da manhã, eu era setorista da Assembleia Legislativa, cobria a política paranaense, então 7 horas da manhã eu falava para 3, 4 rádios do interior do Paraná sobre as notícias da política. Saía de lá, ia para a Band, fechava uma reportagem para o Jornal da Band. Eu acho que essa época eu era o único repórter que fechava uma reportagem para o Jornal da Band sem que um editor de texto passasse o meu texto. Sim. Isso não acontece. Porque eu estava num horário de contraturno, não tinha editor de texto nessa hora para fechar. Então eles confiavam no meu trabalho e muitas vezes botava essa reportagem no ar. Saía da Band, ia para a CBN e ancorava o CBN edição da tarde. Então 3, 4 empregos. E de repente alguém aqui em São Paulo na Band olha para o meu trabalho e fala, vem para cá. 1 ano e meio depois, tudo aquilo que eu contei que eu vivi na Band, eu tinha um grande amigo aqui na época, João Beltrão, que tinha trabalhado comigo em Curitiba e também tinha trabalhado na Band. E o João passa por São Paulo, se despede de todo mundo e fala, aquele menino lá em Curitiba, ó, que vocês estão de olho, cuidado, viu, porque alguém vai pegar. E daí por isso a Band me chama. Então eu sou muito grato ao João Beltrão por ter mudado a minha carreira tão repentinamente nessa época. E 1 ano depois o João me liga de novo, falando, olha, o nosso vice-presidente de jornalismo, Douglas Tavolaro, gostaria de falar com você. Você topa conversar com ele? O Douglas me liga. Eu tinha acabado de perder meu pai tinha morrido meses antes. E o Douglas fala assim, você vai muito bem na reportagem, mas eu enxergo você com um belo espaço na apresentação. Nós vamos inaugurar um novo canal de notícias, o nome vai ser Record News. Estou te contando em primeira mão e gostaria que você apresentasse o principal telejornal desse canal. Para tudo, né? Essa cadeira aqui é muito confortável, senão ela caía. Porque é como eu me senti na hora, caía a cadeira. Eu estava no meio de uma pauta, no meio de uma reportagem para o Jornal da Band, eu voltei para a redação, falei para o editor, por favor, segura um pouquinho que eu já volto. A reportagem vai ao ar daqui a pouco, hein? Eu fui para um encontro com 2 dos nossos chefes aqui, que são chefes até hoje, o Clóvis Rabelo e o Georgios Theodorakopoulos, nosso grego. E ali recebi uma oferta para vir para a Record, aceitei de olhos fechados, vim trabalhar num galpão vazio. O estúdio K aqui da Record, eu vi aquilo crescer, a redação se formar, os painéis serem feitos pelo Michelangelo, um rapaz de muito talento que trabalha até hoje com estúdios para televisão. Vi aquela bancada, um sonho verdadeiro, e daí ajudo a inaugurar a Record News. Faço uma entrevista com Fernando Henrique Cardoso, outra ao vivo com Luiz Inácio Lula da Silva, preparo uma série de reportagens e o canal inaugura 27 de setembro de 2007,
E quando o Edir Macedo, proprietário, junto com o Lula, apertam o botão, junto com o presidente do Brasil, o primeiro jornal que vai ao ar é aquele em que eu estou apresentando. Que legal. Uma honra danada. Então, não tem nem o que falar. É uma sucessão de coisas maravilhosas na minha vida. Muito bom. E aí o Edu vem, inaugura a Record News, vem pro time da Record TV e tá aqui até hoje. E agora, já há um tempo, né, comandando aqui o Domingo Espetacular. Muito bacana a gente ouvir a história, porque você, telespectador que assiste o programa, muitas vezes só vê ali o apresentador no ar e não conhece um pouquinho da história. E é legal a gente poder trazer, né, essas informações, trazer um pouquinho da vida pessoal do Edu, que vai ser papai novamente. De novo, que delícia. Conta pra gente essa expectativa agora, dezembro, janeiro, né? É isso, na virada do ano vem a Maria Luísa. Eu me casei em casa, em época de pandemia, só com a minha mãe, minha filha e alguns poucos amigos e vizinhos íntimos. 7 de dezembro de 2020. A gente se casa, Kátia Santin e eu, uma advogada. Esse é o meu segundo casamento. Nós nos conhecemos em 2016, graças ao meu trabalho. E a gente vai... Aqui é que nem casca de cebola, né? Você vai descascando e você vai querendo contar uma história a mais. Eu conheço a Kátia em 2016, gente, porque eu fui dar uma palestra em Santa Catarina por causa da crise política. O nosso diretor de conteúdo em jornalismo, Tiago Contreira, me escalou para cobrir o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Numa das muitas coberturas. Por causa dessa experiência, tá ali na Câmara e no Senado, acompanhando o dia a dia da política. Edu, vai falar sobre crise política nesse evento que vai ter em Florianópolis. Associação de Emissoras de Rádio e TV de Santa Catarina, a CAERT. Eu tô lá, quem é que abre o evento? Sônia Bride, um suprassumo da reportagem do jornalismo, ela e o Paulo Zero lá na Globo. Segundo dia, Ricardo Boechat. Terceiro dia eu estava nas nuvens. E daí nessa palestra eu estive com o Boechat de manhã, a gente recontou histórias saborosas que a gente viveu junto lá na Band e encerrei o evento falando de crise política, falando sobre como a crise é uma oportunidade de crescimento para o jornalista, para o político, para o país, para as pessoas de maneira geral. E depois desse evento, quem estava lá na plateia? A Kátia Santin. A Kátia era advogada da associação, ela era advogada na época e trabalhava editando alguns dos telejornais dessa associação. À noite a gente se conhece, começamos a namorar à distância, 2 anos namorando à distância, noivamos em 2018, em 2018 mesmo ela veio morar comigo. Então a gente casa em casa no ano passado e em abril desse ano, sem planejamento, sem esperar por nada, a gente engravida. Foi uma surpresa, ela é jovem, né? 31 anos, foi a idade que eu tive, 27 anos a idade que eu tive minha primeira filha, Beatriz, e a gente olha para aquilo e fala assim, poxa, é um belo de um presente, né? Sem a gente planejar, não era para agora, mas quem disse que horas é para ser? Então, essa gravidez está sendo muito ninada, muito, muito abençoada, e está vindo na virada do ano a dona Maria Luísa, em homenagem à minha mãe, que é Maria Lúcia. Que legal, olha aí, ó. Você falou agora sobre a crise política e a crise é uma oportunidade. Eu lembrei de uma frase de um filósofo tcheco chamado Tomás Halik, que ele diz o seguinte: toda crise é uma oportunidade. Toda crise ela é uma. Quando você está numa situação muito confortável, você não vai fazer nada além. É muito difícil você extrapolar as expectativas dos outros e os seus próprios limites quando você está numa situação de conforto. Você cresce efetivamente quando você é instado a crescer, quando você é levado ao limite. A gente sofre, a gente se estressa. Muitos de nós carregamos doenças físicas porque não soubemos dimensionar e tratar as doenças mentais do estresse. Não nos dizem que o estresse do momento, né, acho que são excessos, né, Gotino? O excesso do agora é esse estresse que a gente vive. O estresse do passado é um pouco... O estresse do futuro é a ansiedade. E o estresse do passado é a depressão. A televisão não te estressa? Ela já estressou mais. Eu acho que esse modelo que a gente tem do jornalismo semanal para o Domingo Espetacular faz com que eu controle a minha ansiedade e me estresse menos. A gente tem mais tempo para planejar algumas coisas e executar. Mas eu não podia, até alguns anos atrás, ver o telefone tocar. Eu tinha certeza que era alguma missão que ia
fazer com que eu deixasse as pessoas que eu amo e corresse atrás da notícia. Isso aconteceu tantas vezes, em tantos acontecimentos, mas não é um estresse tão negativo assim, a ponto... É você quem precisa tratar isso dentro de você, eu acho. Você tem que saber que eu não fiz medicina, mas todo jornalista é um cirurgião que tá pronto tem que estar pronto para operar. Tem que estar pronto para entrar numa cobertura jornalística, dissecar aquilo e deixar muito da sua vida pessoal para trás. Isso estressa, isso machuca. Machuca, mas é preciso saber diferenciar as coisas. Na televisão tem mais gente mau caráter ou bom caráter? Eu vou explicar depois por que eu tô fazendo essa pergunta. Muito mais gente bom caráter. Muito mais gente bom caráter. É que a gente está num meio de divulgação, né? Tá todo mundo aqui aparecendo, mostrando a cara. E existe muita inveja. Mais das pessoas que colocam briga onde não há. E você é seduzido, muitas vezes, eu diria, a acreditar em algumas histórias simples. Que isso aqui aconteceu por acaso, que essa pessoa foi beneficiada em detrimento a outras. Quando você vai conhecer as histórias reais, eu acho que muitas pessoas estão assistindo a minha história, conhecendo que não sabiam de onde eu vim, o que eu fiz, que eu estava tanto tempo na Record. Existe mérito, existe crescimento. E muitas vezes essas pessoas, ou na maior parte das vezes, essas pessoas, por mais sofrimento que passem, ou angústia que passem, elas vão encontrar uma luz no fim do túnel. Mas eu vi mau caráter, eu vi histórias tristes de serem contadas, mas na grande, imensa maioria, pessoas boas que te ajudam a levantar e a contar a próxima história. Muito bem, por que eu fiz essa pergunta pro Edu? Tenho uma experiência com ele, que eu sempre conto, já contei isso na televisão, mas vou contar hoje aqui para vocês, que é muito legal. Tô até suando. A televisão, ela é um ambiente de disputa, é um ambiente de você tem que estar bem informado. E para quem é repórter e apresentador, você sempre acredita que as coisas vão acontecer para você e você tem que estar bem, você tem que estar ali. Eu, Edu e a Adriana Araújo fizemos muitas coberturas juntos. E a Record começou a entender que era legal eu ficar no estúdio, a Adriana também, e o Edu ancorava, comandava as transmissões do local. Por isso que o telefone dele sempre tocava e ele tinha que pegar ou o passaporte ou um documento e viajar para algum lugar do mundo, do Brasil ou do mundo. Eu me lembro até hoje, era um domingo de manhã, tocou meu telefone e o pessoal falou assim, vem pra cá porque aconteceu uma tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era a Boate Kiss. O Edu já estava aqui na TV. E o Edu preparou todo o material para ele entrar no ar. Tô contando um bastidor para vocês. O Edu preparou todo o material para ele entrar no ar. Tava com as fichinhas dele aqui, tal. Preparou. E ele tá prontinho para entrar no ar. E aí os caras me chamam também, e eles estão decidindo o que vai acontecer, mas o Edu já está pronto para entrar. E eles resolvem mudar. Edu vai para Santa Maria. Gotino fica no estúdio. Eu chego, me troco, me preparo e vou entrar no ar. O Edu fala, olha, eu tô saindo agora, Gotino. Isso é 2009, né? 2010. 2010. O Edu fala assim, olha, eu tava aqui para entrar no ar, os caras mudaram, você vai ficar, eu vou pro aeroporto. Minto, 2013, desculpa. 2013? Boate Kiss 2013. Janeiro de 2013. E aí o Edu vem e me entrega todo o material que ele preparou e eu vou entrar no ar, eu tô com todo o material pronto aqui. A gente se conhecia, a gente era colega de trabalho, mas essa atitude dele falou tanto pra mim, falou tanto no meu coração, falou assim, cara, quem é que faria isso? Quem faria isso? Ele. Isso. Esse cara tem um coração incrível. Ele entregou o material, pegou o carro com a equipe da Record, foi pro aeroporto. Horas depois ele entra ao vivo comigo na transmissão. E por isso hoje ele comanda um dos principais programas da televisão brasileira, porque poucas pessoas fazem o ao vivo como ele. Mas eu achei de uma generosidade, porque ele podia ter pegado o material dele e feito assim, ó. Abre a bolsa, põe na bolsa e ele vai usar o material dele lá.
Ele falou, pô, você chegou agora, cara, eu já tô com o material pronto aqui, ó, tá entregue para você. Eu olhei e falei, meu Deus, data, quantas pessoas, o que aconteceu? Eu só entrei no ar e acompanhei aquele material. Então foi uma atitude muito legal, que eu já contei isso na televisão, porque mostra um pouquinho do caráter dele, um pouquinho de como ele se porta com os colegas de trabalho. Isso é muito legal, isso Muito ninguém vai legal. tirar de você. Coisa linda você lembrar disso. Esses dias você contou essa história para minha mãe, ela ficou muito emocionada. Contei, verdade. Muito emocionada. E eu acho que isso é um estilo de vida, né? É a coisa de você desejar o bem e fazer o bem sempre que for possível. E dentro do jornalismo, dentro de uma emissora de TV, não importa o tamanho dela, o trabalho sempre vai ser de equipe. As pessoas muitas vezes não têm noção. Graças a Deus tem cada vez mais noção, porque a gente mostra muitos bastidores agora, né? Mas quantas pessoas estão aqui cortando câmera, produzindo, olhando para essa imagem, depois vão editar. Esse é um grande trabalho de equipe. Então, se eu não souber trabalhar em equipe com você, nós não vamos realizar nada juntos. E aquele dia, olha, para contar mais um caso, aquele dia era o aniversário da minha filha. 27 de janeiro de 2013. Ela estava fazendo 3 anos de idade. Eu tinha acabado de me separar da minha ex-mulher, e eu estava sozinho com a minha filha, babá, e iam chegar alguns amiguinhos para o aniversário dela, para a festa. Toco o telefone, antes de atender a ligação, eu liguei a TV. Já estava vendo o que estava acontecendo. Eu atendi o telefone e falei assim, tô indo para aí. Pode vir, Edu, pode vir, precisamos de você. A minha filha estava vestindo a fantasia. Ah, meu Deus. No quartinho do lado, eu tô vendo como se fosse agora 3 aninhos. Quantos a gente não viveu assim, né? Sim. Ela vestindo a fantasia e eu começando a colocar uma camisa e um blazer. Ela falou assim, papai, você vai trabalhar domingo, 10 horas da manhã. Tiago Contreira. Muita gente viveu junto, ele que me telefonou. Até hoje ele lembra dessa história. Falei, pai não vai trabalhar, eu menti para ela. Pai não vai trabalhar, a gente já se vê lá embaixo. Não tive coragem. E desci e entrei no carro. E nessa a gente fala que quem vem do rádio gosta de improvisar e tá pronto para qualquer parada. Não é verdade. A gente estuda muito, a gente se prepara muito, sim. a gente pesquisa muito. Então, a partir daquele instante, eu dediquei 30 minutos a ler, buscar, procurar. E no carro até a TV, fui ouvindo todas as entrevistas, bombeiros, sobreviventes, parentes, e fui absorvendo aquilo. Então, quando eu cheguei na emissora, eu já tinha aquele material montado. Tiago Contreira fala, é melhor você ir para lá, vamos tentar transmitir o Jornal da Record hoje à noite de lá. O Gotino segura o plantão. Na época, a Ana Paula Padrão apresentava o Jornal da Record. Eu tive o desafio, porque foi uma cobertura pavorosa. Você chegar lá ainda ver aquela fumaça saindo daquele lugar, você pai de uma criança de 3 anos, quantos jovens ali amados por suas famílias, e ver que aquilo tinha parado o Brasil, porque era surreal o que estava acontecendo. Aquilo mudou a forma como hoje a gente se diverte numa casa noturna. As saídas de emergência, os lugares para escoamento de fumaça, tudo é observado por causa da Boate Kiss. Eu acho que a legislação hoje, que os bombeiros levam em conta, leva esse nome. Inclusive está para acontecer por esses dias o grande julgamento. O julgamento do caso. Eu acho que agora é 1º de dezembro. Mas é só para contar uma entre várias histórias em que o trabalho acontece por equipe. Eu apresentei o Jornal da Record ao lado da Ana Paula Padrão lá 2 dias depois. Um jornal de 1 hora de duração, sem papel nenhum nas mãos, chamando 30 reportagens, sem teleprompter. E com o dedo tremendo, de saber do sofrimento que as pessoas estavam passando atrás dali, tentando reconhecer os corpos dos seus entes mais amados e mais queridos. Mas isso me faz lembrar, Gotino, uma outra história que aconteceu tempos depois. Até esse lance, a gente não se conhecia, você e eu não nos falávamos muito. E eu passei por grandes provações pessoais depois daquilo, com a separação, a educação da minha filha, o trabalho. E teve um dia que eu estava saindo da Record, aqui no estacionamento, e você estava saindo também. Ou melhor, eu estava entrando e você saindo. Você para o carro ali na cancela, desce do carro e fala, brother, queria que você escutasse isso aqui, ó. Eu tinha chorado no carro aquele dia, eu tinha passado por grandes apuros. Te dei um CD. Você me deu um CD do Thales Roberto. Thales Roberto. Eu escutei aquilo ao longo de semanas, cara. Eu pensei muito na minha vida e de novo, eu acho que eu me reencontrei com Deus.
E você botou a mão. Poxa vida. Você foi instrumento de Deus na minha vida. Pô, meu irmão, não sabia disso, cara. Pô, emocionante. Em muitas Eu lembro coisas. desse dia que eu te Eu não dei. sei o que você estava vivendo, eu não sei se você conhecia o Thales, mas sabe, tem Não uma... conheço, eu já vi, mas não tenho amizade, nada, mas eu tava com o CD no carro, você entrando, Do nada, eu vocês acreditam, saindo. sem nenhum motivo, a gente quase não se falava. Eu senti, falei, ó, sabe aquela coisa, se eu senti no coração, dá o CD pra Você ele. foi instrumento de Deus na Que minha legal. vida ali. Tem uma música naquele CD que fala: eu escolho Deus. Todo dia você tem uma aprovação, você tem um desafio e você tem uma E eu série de escolho tentações. Deus, E você tem que eu todo escolho dia fazer ser a sua amigo escolha. de Deus. Demais, hein, cara? Todo dia você tem que escolher. Você vai alimentar quem aí dentro? Quem está querendo fazer a coisa que não é legal, que não é certa, que vai te levar para o buraco, que vai te deixar parado, estagnado, ou você vai alimentar aquele cara que quer ir para frente, que quer fazer o bem? Todo dia a gente tem que fazer uma escolha. E não é moleza. E não é fácil. Mas que bom que Deus coloca a gente no nosso caminho, Cara. como te colocou naquele Que dia. legal, que legal. Eu achando que eu vinha trazer umas histórias aqui, ele que veio com uma história maravilhosa, muito bom, muito bom. Pode entrar aqui, Clarice. Obrigado, cafezinho. Nada, vamos tomar purinho. Vamos lá. Cara, é muito legal a gente poder conversar e a gente trabalha numa correria tão grande que às vezes, né, a gente não para trocar uma ideia. Bom, eu tenho uma história para contar dele, vou contar agora. A gente cobriu a Olimpíada juntos, né? Nossa, que loucura. E eu lembro que a gente e era tudo muito assim, muito longe, muito distante, não tinha muito lugar para você ir comer, tudo mais. Então o pessoal se reunia depois do trabalho para sair para jantar junto, e tal. E o pessoal foi num lugar lá para jantar, tinha música, tinha uma banda, e tal. De repente eu olho, os caras, aniversário do Edu Ribeiro, que não sei o quê. E aí daqui a pouco ele tá com o microfone cantando. Não. E o cara canta maravilhosamente bem. O que você cantou aquele dia? Só você acha isso, não. Acho que. Você era levantou final a de noite. galera. Ah, foi. Era banda ao vivo e eu sempre fui, lá em casa, muito eclético, né? Mas era rock anos 60, uma banda chamada The Doors. The Doors. Jim Morrison. Então tem uma música deles que fala Come on baby, light my fire. E a galera? E todo mundo assim, vamos lá pra cima. E era um lugar muito difícil de ir. Rio de Janeiro, 2016, Olimpíadas. Tudo lotado. A gringada gastando o dólar, o euro à toa. E a gente trabalhando muitas horas por dia. E você não sabia que horas ia trabalhar no dia seguinte. Isso. Então você tinha que estar bonito, sereno e íntegro. Nada de ir pra balada, nada de ir pra festa. Mas ali estava acabando a Olimpíada, fizemos uma excepcional cobertura, né? Mostramos foi bom. a força do jornalismo da Record e a gente fez o que a gente mais faz, o melhor faz, contar a história de gente. Mostrar que aquele campeão olímpico, que aquele cara que hoje não deu o seu melhor, ou que aquele cara que surpreendeu todo mundo, ele veio de um lugar, ele lutou uma batalha, ele venceu muitos leões para estar aquele dia ali. A gente tinha feito tudo aquilo, estava todo mundo feliz, mas não tinha lugar no Espeto Lounge para a gente conseguir comer e reunir. E eram muitas pessoas, acho que umas 15. Isso. A gente foi numa van. Isso. Eu cheguei para o gerente e falei assim, a gente está encerrando um evento, uma cobertura, e não, hoje só aniversariante. Eu falei, não, tô fazendo aniversário. Eu não sou de Eu contar soube que história. não era o aniversário dele há 2 semanas que a gente foi almoçar junto e ele falou, aí eu contei essa história, Não falei, era meu pô, aniversário. aquele dia foi legal demais, ele falou, não era meu aniversário. Eu falei, como não te dei parabéns? Aí eu falei, eu precisava fazer Tô fazendo aniversário, pro aniversariante, quantos vão vir? Vamos gastar quanto? Bastante, vamos reservar aqui um camarote. E a gente Isso. ficou lá, numa hora, do nada, começa a escutar a minha voz no meio da galera, e a gente fechou, encerramos os eventos daquela noite naquela Foi muito casa. legal, foi muito legal. bacana. E isso que o Edu falou é verdade. Quando o pessoal vê os jornalistas cobrindo esses eventos, o pessoal fala, pô, deve ser um barato, deve ser legal demais. Cara, você trabalha muito. Você trabalha muito. Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Né? Você chega lá 8 da manhã, às vezes vai embora 10, 11 horas da noite, o dia inteiro, e vai para um lugar, vai para o outro, transmissão, narração, reportagem, apresentação, tem tudo isso. Mas é, sem dúvida alguma, gratificante, gente do mundo todo, né? É muito bacana. E aprender com pessoas, né? Sim. Você que joga nas 11, né? Você é repórter, você é comentarista, você é narrador, cara. Não, você sabe uma experiência que eu tive legal no Rio? Pô, entrei no elevador, olhei, aí eu bati o olho e falei assim, não é possível, na minha cabeça assim, não é possível que é ela, né? Nádia Comaneci. Pois é.
que é a maior ginasta, a única que ganhou um 10. Assim, depois acho que teve mais gente, mas o primeiro 10 da história da ginástica foi a Nádia Comaneci. E ela tava ali no elevador, né? E quando saiu, eu falei, Nádia, tudo bem, vou fazer uma fotinha aqui. Ela foi super simpática, tiramos a foto. Mas é um evento muito legal, assim, porque gente do mundo todo, você está trabalhando ali, você está conhecendo gente, conhecendo pessoas, conhecendo outras emissoras. É muito legal. E é um evento que exalta a excelência, né? Então são os melhores do mundo Os melhores que estão do ali. mundo. Então você trabalhar cobrindo os melhores do mundo te faz perceber que o seu trabalho é bom. É isso. Você está ali para contar uma história porque você foi escolhido. Não é todo mundo que vai entrar por ali. Então tem uma história dessa lá também, né? Maurício Torres. Maurício Torres. Nosso saudoso Maurício Torres. Um narrador apaixonado. Um cara que popularizou o esporte de inverno no Brasil. Curling, né? Curling. O cara narrava curling como se era a final da Copa do Mundo. E a galera curtindo assistir aqui às tardes na Record, a gente mostrou, né? Nós participamos de alguns ciclos olímpicos, né? O Gotino e eu aqui na Record. E essa talentosa equipe. Então você olhar narradores de peso, né? Pô, cruzar com Galvão Bueno, com Maurício Torres, com gente que cobre esporte há muito tempo. E eu não sou o cara do esporte. Eu torço pro Palmeiras, mas não vou no estádio. Se você quiser um dia, a gente vai lá. Vamos. Mas eu não estou ligado nas quatro linhas ou no esporte. Eu gosto da história das pessoas que estão ali. Eu sempre fui para eventos esportivos para contar a história de gente. Não, isso que você está falando tem tudo a ver. Eu não sei se você vai lembrar um dia lá na Olimpíada no Rio, a gente teve que sair do prédio porque teve um alarme de incêndio. E aí todo mundo teve que sair, a imprensa do mundo todo teve que sair do centro de imprensa. E aí todo mundo foi pro térreo lá, aí tava uma multidão de jornalistas. Quem que apareceu do meu lado ali? O Neto, da Band. O craque Neto. E aí eu olhei assim e falei, pô, o craque Neto. Falei, ô Neto, tudo bem? Ele falou assim, pô, Gotino, que legal você aqui e tal, que não sei o quê. Pô, sou seu fã, garotinho. Uma informação que você não sabe. Ele adora o Domingo Espetacular. Oh, que bacana. Poxa, Neto, bora pra próxima. Obrigado, cara, hein? O Neto adora e ele assiste, ele me contou isso. Ficamos amigos ali. Grande craque. Já participei do programa dele no YouTube e tudo. E o craque Neto tava ali, ele olhou e falou, pô, Gotino, tudo bem, que loucura, será que tá pegando fogo, não tá, que não sei o quê. De repente ele vira e me fala, ele fala assim, cara, eu adoro assistir o jornalismo da Record, gosto porque vocês trazem esse lado da história, da pessoa, eu curto, eu me emociono, minha vontade de ajudar todas essas pessoas que aparecem, porque a gente tem muita matéria assim que conta realmente a vida da pessoa. E aí ele me falou que ele é fã, durante a semana ele não consegue assistir muito por conta do programa dele, né, mas de fim de semana ele tá mais liberado. E aí ele falou que ele assiste direto o Domingo Espetacular. Uma honra saber disso. Um abraço pro Neto. Sou fã também do trabalho dele na TV. Acho que a reinvenção que ele buscou, Sim. né? E ele faz isso muito bem. E com as vísceras, né? Com força. Você é incapaz de ignorar o que ele tá falando. Ele é um cara muito, muito esperto, muito inteligente. Ele sabe, né, onde provocar. E mais uma vez a arte dos encontros, né? Eu acho que a vida é para quem se atira no imponderável. Você não sabe o que você vai enfrentar quando você está diante de um alarme de incêndio ou quando você cruza com uma pessoa na rua que quer te contar uma história. Por menos tempo que você tenha, cada personagem incrível que surge diante dos nossos olhos, do nada, quando você menos espera. Eu acho que ter paciência para contar essas histórias e para ouvir é a grande qualidade de um jornalista. Vamos lá, vamos para um ping-pong final. O que você espera do futuro? Meu irmão, eu espero viver para ver a Maria Luísa ser feliz. Eu quero que a minha filha que vem aí, eu já tenho a Beatriz que me dá muito orgulho, ela tem 11 anos agora, Maria Luísa vai nascer, uma diferença então grande entre as duas irmãs. Eu quero que a minha filha me pergunte, pai, todo mundo me pergunta o que eu quero ser quando crescer e eu quero poder ensinar para ela que a resposta boa e bonita é, eu quero ser feliz. Nosso vice-presidente aqui da Record, o Antônio Guerreiro, quando me chamou para o Domingo Espetacular, eu estava com uma série de inseguranças, medos. Ele falou, cara, calma, a gente está aqui para se divertir. Essa é uma visão muito interessante. Não a diversão pela diversão, mas a gente tem que fazer isso prazeroso. Eu quero menos dor e mais alegria na vida. Um lugar. A minha casa, o meu cantinho, o colo da minha esposa, Dona Cátia. Beijo, amor. Declaração feita, hein? De amor pra você. Te amo. Eu acho que a casa da gente é
aquilo que a gente trabalhou e lutou tanto para construir, né? Eu acho que tudo que eu construí na vida, eu botei um pouquinho dentro de casa. E a gente gosta tanto de voltar para casa, voltar para o ninho da gente. Eu trago minha mãe, trago meus irmãos, e a gente ali dentro de casa, a gente é mais família. Eu acho que um lugar é a casa da gente. Uma entrevista. Quem você gostaria de entrevistar que você ligasse agora e toparia, você ir até lá? Pode ser de qualquer lugar. Que loucura, cara. Eu acho que a grande entrevista é a próxima, né? É a próxima. Por isso que eu gosto de falar no final do Domingo Espetacular, bora para a próxima. É a próxima missão. Nesse momento, eu estou de olho num jogador de vôlei da Itália que descobriu, depois de 15 anos, que estava namorando com um fake. Foi enganado. Você viu essa história? Eu vi. Eu já tive muitas vezes minhas fotos, como meu perfil é público, roubadas para criar perfis para iludir mulheres que estão carentes por algum motivo. Transformei isso em reportagem. Em 2019 eu contei essa história. 5 perfis, diferentes casos. Eu podia simplesmente denunciar, como denunciei, ir à polícia. Não, vamos fazer uma reportagem disso. Vamos alertar as pessoas sobre os relacionamentos na internet. E eu consegui convencer uma escocesa que tinha pago mais de 60 mil reais para o cara que usava a minha foto, mas que na verdade estava na Nigéria, a dar entrevista e se expor. E é difícil, né? As pessoas ficam vulneráveis nesse momento, não querem passar o atestado de que foram enganadas, de que foram tolas, de que foram inocentes. Pois agora, depois que eu vi a história desse jogador de vôlei, eu estou tentando entrevistá-lo. Eu quero que ele conte a sua história, porque eu também quero reunir essas a outras histórias de pessoas que se enganaram na internet. Dá uma história boa, dá um caldo bom para o domingo, hein? Com certeza, com certeza. Edu Ribeiro, com a gente aqui no nosso Link Podcast, eis aqui um dos grandes contadores de história da televisão brasileira. A reportagem nada mais é do que a arte de contar a história da vida real. E o Edu faz isso com maestria. Olha, eu tinha muitos outros temas, a gente ia se estender aqui nessa conversa, nesse bate-papo, mas eu acho que ficou legal a gente poder contar um pouquinho da tua história, das tuas experiências, da tua fé. Amém. Eu acho isso muito legal, cara. Você pode contar um pouquinho de cada área da tua vida, assim, e é muito legal as pessoas poderem conhecer você por dentro. E eu fiquei muito feliz. Contei histórias aqui que eu nunca tinha contado em público para ninguém. E foi um passeio, porque conduzido por você é uma honra, viu, Gotino? Principalmente porque eu não conheço quem na TV brasileira hoje, em 4 horas de programa, consiga contar histórias duras, difíceis e, ao mesmo tempo, tocar o coração das pessoas com leveza, como você faz. Você faz uma coisa assim que começa o seu balanço geral, que vem aquela câmera mecânica e você abraça a câmera e fala, dá aqui um abraço no Gotinão, e você conta sempre alguma história para essas pessoas, a positividade que você ajuda essas pessoas a ter. Sabe, se você estiver só ouvindo gente ruim perto de você, dizendo que você não consegue, você vai acreditar nisso. Tem tanta coisa boa acontecendo ao seu redor, você só não repara. E você consegue fazer com que essas pessoas reparem. Eu tenho certeza que você já salvou muita gente de maus lençóis. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E a Obrigado. vida de quem está nos assistindo. Saúde, pessoal. Link Podcast, ativa o sininho, pode se inscrever no canal, pode comentar, pode estar com a gente. O Edu é sempre uma aula de jornalismo. Beijo grande, minha gente. Valeu. Até a próxima.